Amém? Abra sua Bíblia em Tiago. Capítulo 5. Tiago capítulo 5. Eu quero falar com vocês sobre orando com poder. Repete comigo, orando com poder. Irmão, nós estamos bem perto da nossa conferência de oração. Sexta-feira, sem ser amanhã, aqui vem, nós vamos dar início, à nossa conferência de oração. Você ainda pode fazer a inscrição hoje, após o culto, tá bom? Quem vai estar fazendo a inscrição lá atrás, após o culto? Tem alguém lá? Não? Então, Cristina, tá bom. Então, você procure ali atrás da irmã Cristina e você pode ainda fazer, ou você também pode fazer pela internet, tá bom? Então, tem um link que nós estamos passando para vocês no WhatsApp. Então, faça a sua inscrição, participe, vai ser um tempo poderoso que nós vamos viver aqui. E eu gostaria já de começar a preparar vocês falando sobre oração. Inclusive, segunda-feira vai começar a nossa semana de oração da madrugada. Então, essa semana, por causa da conferência, nós vamos fazer ela um pouquinho menor. Nós vamos fazer de segunda a sexta, às 5 horas da manhã até às 6 horas da manhã, a oração da madrugada. Então, já vamos entrar no clima de oração. Amém, gente? Vocês gostam de orar? Então, tá bom. Tiago capítulo 5. Então, eu já quero ir aquecendo com você o nosso coração a respeito desse tema, oração. E nós vamos falar hoje sobre orando com poder. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 16. Tiago 5, versículo 16. Ele começa dizendo assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Por isso que nós procuramos fazer isso no momento de culto, vocês orarem um pelos outros, porque é bíblico. A Bíblia manda nós orarmos um pelos outros para que sareis. E aí o versículo 16, e eu quero destacar essa segunda parte do versículo 16, que diz assim: a oração feita por um justo. Vou destacar isso de novo. A oração feita pelo pastor. Por que vocês confiam, às vezes, muito mais na minha oração do que na sua própria oração? Não, pastor, mas porque a sua oração é diferente. Por quê? A oração feita por quem? Por quem? Diga, por um justo, vai. Agora a pergunta que eu quero fazer: quantos justos nós temos aqui hoje? Então é a sua oração. A oração, na minha versão diz assim: a oração feita por um justo pode muito. Sua oração pode muito. Eu vou dizer de novo: a sua oração pode muito. Diga forte: a minha oração pode muito. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria que você fizesse algumas declarações. Diga bem forte assim: a minha oração, vamos, tem efeitos poderosos. Diga assim: a minha oração tem efeitos de milagres. Eu sou um justo. E quando eu oro, há uma liberação de poder explosivo e milagres
resultados vão se manifestar na minha vida. Irmãos, quando nós falamos de oração, nós temos 3 grupos, vamos lá. Não precisa responder em qual você está não, só pensa. Nós temos 3 grupos. O primeiro grupo é aqueles que não oram. Eu creio que 99% aqui não está nesse grupo. Até você que disse amém pela fé está dentro agora, pronto. Mas infelizmente, esse primeiro grupo é o maior. Eu quero aproveitar aqui o gancho, né, do testemunho do Amós. Começar essa palavra, introduzir. Irmão, eu quero encorajar você. Você tem que se tornar um homem, uma mulher de oração. Fala, libera isso aí para quem está do seu lado. Você tem que se tornar um homem, uma mulher de oração. Pastor, o que é um homem, uma mulher de oração? É aquela pessoa que ora 5 horas por dia? Não, não necessariamente. Mas é aquela pessoa que não dá um passo sem antes orar. Olha de novo, eu sei que vocês gostam disso. Olha de novo para a pessoa e fala assim: decida não dar nenhum passo mais sem orar. Vai fazer um negócio? Ora primeiro. Tem uma reunião? Ora primeiro. Tem uma entrevista de emprego? Ora primeiro. Vai no médico? Ora primeiro. Vai pegar o exame? Ora primeiro. Vai no banco conversar com o gerente? Ora primeiro. Vai brigar com o marido? Ora primeiro. Não vou nem falar isso para os maridos, que os maridos não brigam. Vai brigar com a esposa? Jejua a hora 3 dias antes. Não faça parte do grupo dos que não oram. Irmão, se você começar a orar, sua vida vai melhorar. Segundo grupo, são aqueles que até oram, mas eles não obtêm resposta através das suas orações e desistem de orar. Tem pessoa que até ela ora, mas porque ela não conhece o que a palavra de Deus fala sobre oração, ela ainda não meditou na palavra, ela ainda não fez o SEB, não aprendeu, não fez essa matéria, a oração, não sabe quais são os tipos de oração, não sabe como que você deve orar cada tipo de oração. E aí porque não tem resultados, porque o bom da oração é você ter resultados. E aí porque muitas pessoas não obtêm resultado, resposta das suas orações, baseado nisso, elas concluem que oração não funciona para todo mundo. Então diga bem forte: oração funciona para todo mundo. Fala assim: a oração funciona na minha vida. O terceiro grupo, que eu acredito que está a Igreja Batista Ebenezer todinha nele. Mas vocês estão falando da mesa, vocês não sabem nem qual é? O terceiro grupo é aqueles que oram e que têm resposta. Amém? Vamos lá. Então volta para o texto de Tiago. A gente leu só o versículo 16, mas vamos continuar aqui um pouquinho. Versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem como eu e você, era um homem comum. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eu gosto muito de ler na Bíblia, irmãos. Não só na Bíblia, mas eu gosto também de ler na história.
aquilo que coisas extraordinárias que pessoas comuns fizeram. Porque a maioria de nós, eu me incluo nisso, somos pessoas comuns. Você considera uma pessoa comum assim? Você não é famoso, né? Você não anda por aí pedindo autógrafo. Você não tem, talvez, eu não sei, talvez tenha aqui, alguém que tenha o QI de Albert Einstein, assim, um negócio muito doido. Não. A maioria de nós tem uma vida comum, uma rotina comum. Mas, lendo a palavra do Senhor, eu creio que Deus gosta de usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Eu não sei você, mas eu estou interessado em usar a minha vida aqui na terra para fazer alguma coisa extraordinária. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ele era um homem comum, mas ele fez algo extraordinário. A Bíblia diz que ele orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, 3 anos e 6 meses, não choveu por causa de uma oração. Vocês não entenderam, vou para esse lado aqui. Por causa de uma oração, 3 anos e 6 meses não teve chuva. Versículo 18. Quem está aqui, diga amém, gente, vai. Orou outra vez. E o que aconteceu? E o céu deu chuva. Ele orou, o céu fechou. Ele orou de novo, o céu se abriu. Orou outra vez, o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Eu creio, irmãos, que Elias é um exemplo de como eu e você podemos orar com poder. Já viu aquela história de oração forte, oração de poder? Então, é disso que nós estamos falando aqui. Porque as orações de Elias foram tão poderosas. Preste atenção. A oração de Elias foi tão poderosa que através da oração ele fechou o céu. Não choveu. Irmão, eu não sei, é um negócio muito extraordinário. Já parou para pensar nisso? Depois ele orou de novo. 3 anos, 6 meses depois ele orou de novo e o céu se abriu. Então, através das orações, a chuva foi retida, mas também através das orações, a chuva foi liberada. Então aprenda algo, existem coisas na sua vida, nas suas circunstâncias, que precisam ser retidas, e existem coisas na sua vida que precisam ser liberadas. Qual é a chave para reter e qual é a chave para liberar? Oração. Por isso que tem coisas na sua vida que não acontecem. E também é por isso que tem coisas na sua vida que não deveriam acontecer e estão acontecendo. Mas você vai entender um pouco isso. A Bíblia diz, então, que ele era uma pessoa comum, um homem comum, como eu e como você. Mas eu quero que você saiba de algo. Pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias. Diga bem forte, eu posso fazer uma coisa extraordinária. Diga assim, eu posso ter uma vida extraordinária. Vamos? Diga assim, eu posso deixar um legado extraordinário. E eu quero destacar alguns princípios de como que você ora com poder. E como o texto que nós lemos aqui de Tiago, ele traz o exemplo de Elias, eu gostaria de olhar com você um pouco mais para a vida de Elias. E eu queria que você abrisse lá no primeiro livro de Reis, lá no Antigo Testamento.
porque é lá que nós temos a história de Elias, essa história de chuva parar, de chuva ser liberada, e eu quero profetizar sobre a sua vida, querido. Hoje é um dia para que você seja avivado nessa área da sua vida. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. É aqui que começa a história. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós estamos falando, o tema é orando com poder. Nós vamos aprender aqui com a vida de Elias, como que eu e você podemos orar com poder. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, olha só o que ele diz, que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Agora veja a parte final. Senão por meio da minha... Não, vocês não entenderam. Elias falou assim, não vai chover. Ele está falando, eu estou dizendo aqui, não vai chover. Pum, fechei o céu. Só volta a chover através ou por meio da minha... Vamos lá, como é que eu e você vamos orar com poder? Quais são os princípios que nós temos que entender? O primeiro princípio é o princípio da autoridade e do domínio. Elias sabia que ele tinha domínio sobre as circunstâncias que estavam ao redor dele. Da mesma forma, eu e você, nós temos autoridade e domínio sobre aquilo que acontece na nossa vida. Diga bem forte, eu tenho, vamos. Autoridade e domínio sobre aquilo que está acontecendo hoje na minha vida. O primeiro princípio para você orar com poder é você reconhecer e usar a autoridade e o domínio que você tem. Ele exerceu domínio sobre a chuva. Ele exerceu domínio sobre a circunstância. Ele exerceu autoridade sobre o que estava acontecendo. Pessoas não oram com poder porque elas acreditam, eu vou voltar, que eu falei isso, acho que foi domingo passado, ou retrasado, mas elas acreditam, e eu sei que alguns de vocês ainda estão acreditando nisso, e eu preciso te ajudar a renovar a mente. Mas muitos crentes acreditam que Deus está no controle de tudo. Amém? Não, tá não. Deus não está no controle de todas as coisas. Tem coisa que acontece ao redor da nossa vida, tem coisa que acontece na nossa vida que não é que Deus está controlando, é o diabo que está fazendo. Então Deus, ele não pode estar no controle de tudo. A vida está um caos, está uma bagunça, está uma confusão, está as coisas terríveis, uma agonia, uma angústia, uma derrota de todos os lados. E a pessoa dizendo, não, mas está ruim, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus está no controle de tudo. Irmãos, olha só, abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis, capítulo 1. Gênesis,
Corra lá. Capítulo 1. Gênesis 1. Olha só, você precisa entender que quando Deus criou a terra, formou o homem e colocou o homem aqui na terra, Deus fez o homem o dominador dessa terra. O homem pegou esse domínio e o entregou a Satanás, e Satanás se tornou o Deus deste mundo. Mas Jesus veio, e quando ele veio, ele falou assim: eu vim buscar o que se havia perdido. O que foi perdido? O domínio, a autoridade, aquilo que Adão perdeu no Éden, Jesus recuperou na sua morte e na sua ressurreição, e agora nós estamos com Ele, e aqui na terra nós somos reis, aqui na terra nós dominamos, aqui na terra nós temos autoridade. Diga amém para isso. Diga bem forte: a minha vida não está ao acaso. Eu tenho uma palavra. Eu tenho um alvo. E aqui na terra eu tenho autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a pobreza. As circunstâncias se levantam, mas eu tenho autoridade sobre elas. Gênesis 1, versículo 26. Disse Deus, não disse o pastor, disse Deus. Passamos quem? Passamos quem? O homem. Vamos ver como é que Deus decidiu fazer o homem. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Qual é a próxima e primeira palavra depois disso? Forte, gente. Domine. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança, e a primeira palavra que Deus libera sobre a vida do homem: domine. Domine sobre o quê? A Bíblia vai falar o que ele deve dominar. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus criou o homem para que aqui na terra o homem exercesse domínio. Então, para você orar com poder, você precisa entender o princípio de autoridade e domínio. Porque aquela oração: Deus, eu não aguento mais. Oh, Deus. Não, meu irmão, essa oração não vai te ajudar em nada. Qual é a oração que vai te ajudar? Satanás, você sabe que eu tenho domínio sobre você. Então, em nome de Jesus, eu paro as suas obras. Circunstâncias mudem. Enfermidade saia. Dinheiro venha para mim. O que é isso? É autoridade. Chuva, céu, feche. É o que Elias fez. Versículo 28, de Gênesis capítulo 1 ainda. Deus os abençoou, criou, né? O versículo 27 fala que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, encheia e sujeitai-a. Você está entendendo que Deus está falando para a gente sujeitar a terra à nossa autoridade? O que Deus está falando? Eu estou dando para vocês, meu Pai do céu, eu estou dando para vocês autoridade e domínio sobre as coisas que acontecem aí. Domine este lugar que eu criei para vocês. Sujeitai-a e dominai.
Então, entenda isso. Para você orar com poder, você vai precisar assumir autoridade e domínio sobre o que está acontecendo. Diga forte para você gravar, diga assim: para eu orar com poder, eu preciso assumir autoridade e domínio sobre o que está acontecendo. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida e elas não estão no controle de Deus. Tem coisas que estão na sua vida que elas precisam se sujeitar à autoridade e domínio que está sobre a sua vida. Vamos. Olha só o que diz também Mateus capítulo 18. Ainda dentro desse princípio, porque Elias, ele exerceu esse princípio, ele vai ao rei Acabe e ele fala: olha, nos próximos anos não vai chover, não vai cair orvalho e só vai voltar a chover sobre a minha palavra. Ou seja, eu estou exercendo autoridade e domínio sobre as circunstâncias, sobre o que está acontecendo, e é pelas minhas palavras é que as coisas estão sendo seguradas, e também é pelas minhas palavras que as coisas vão ser liberadas. Diga isso: pelas minhas palavras as coisas vão ser seguradas, retidas, impedidas, mas também pelas minhas palavras, as coisas de Deus vão ser liberadas sobre mim. Mateus capítulo 18, versículo 18, é Jesus falando. Algumas Bíblias trazem vermelho, porque significa que são palavras de Jesus, e diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra. Se tudo, irmãos, pensem comigo, vamos lá, olha aqui para mim, por favor. Se tudo está no controle de Deus, por que Jesus não falou assim: tudo o que Deus ligar no céu vai ser ligado na terra? Aí sim, ele estaria no controle de todos os acontecimentos. Jesus não falou assim: olha, o que Deus ligar no céu vai ser ligado na terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tudo que eu e você, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. A respeito das coisas que acontecem na terra, eu e você temos autoridade e domínio. Vamos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, e que você está falando assim: Deus sabe o que faz, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem um propósito em tudo. Eu estou cansado de ouvir essas frases. Você precisa começar a pensar como a palavra pensa. Deus te deu autoridade e domínio. Aqui na terra, Mateus 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes aonde? Vamos. Primeiro é aonde? Quem está na terra? Por que os anjos, não os anjos, porque nós sabemos que os anjos estão aqui, mas por que os anjos não podem ligar as coisas na terra? Por que só eu e você que podemos? Porque Deus criou um princípio. Para operar aqui na terra, você precisa, primeiro,
nascer de uma mulher e ter um corpo físico. Por isso que quando você morre, você não pode continuar aqui. Os anjos não têm um corpo físico, então eles não têm autoridade, legalidade para ligar coisas na terra. Só eu e você. Gente, isso é uma revelação. Por isso que os anjos, eles estão ao nosso redor, mas eles estão aguardando a gente usar a nossa autoridade para eles agirem. Pegue isso hoje aqui. Quando você exerce autoridade e domínio, os anjos que Deus colocou ao seu redor, eles entram em ação a favor da tua vida. Porque você está ligando as coisas aqui na terra, o céu, ele também está ligando. Tudo o que ligardes na terra será ligado aonde? No céu. Onde os anjos estão? No céu é o lugar de habitação deles. Eles agem na terra quando eu e você ligamos as coisas aqui. Por isso que uma das práticas comuns que eu tenho quando eu oro é falar: anjos, vão em nome de Jesus e façam isso acontecer. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. E por que os anjos não estão trabalhando? Porque o povo de Deus não está operando em autoridade e domínio. Olhe para pelo menos 4 crentes e fala assim: você tem autoridade e domínio. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes. Tem coisas que nós queremos que aconteçam, elas são coisas que também são vontade de Deus, mas elas não vão acontecer enquanto nós não ligarmos elas. Agora, tem coisas que o diabo está fazendo, e ele vai continuar fazendo, enquanto a igreja não se posicionar em desligar, em proibi-lo. Isso é orar com poder. Orar com poder é orar exercendo domínio e autoridade. Foi assim que Elias fez. E ele era um homem comum como eu e você. Mas como que ele fez algo extraordinário? Ele usou a autoridade que Deus deu para ele. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, volte lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu quero olhar esses detalhes de como que Elias fez isso. Versículo 2, do capítulo 17, diz assim: depois, ele falou, mas depois aconteceu algo, depois veio a ele o quê? Diga forte: veio a ele a palavra do Senhor. Versículo 3, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Agora versículo 5, versículo 2, veio a palavra. Diga comigo assim, no versículo 2, veio a palavra. De novo, no versículo 2, veio a palavra. Agora a primeira frase do versículo 5 diz assim: foi, pois, Elias e agiu conforme a palavra. Diga, versículo 2, vem a palavra. Versículo 5,
Ele age conforme a palavra. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor. De novo veio a palavra. Dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Versículo 10, então ele ficou parado no mesmo lugar. Versículo 2, vem a palavra. Versículo 5, ele age conforme a palavra. Versículo 8, vem a palavra. Versículo 10, ele se levantou e foi. Ou seja, perceba que o segundo princípio para que você ore com poder é você ter a palavra. Nós precisamos de uma palavra. E você tem a palavra. Elias tinha que ficar esperando a palavra vir até ele. A palavra já veio. E qual era o segredo do poder dele? Ele agia, diga, conforme a palavra. Orar com poder é orar com a palavra. Deus dava uma palavra, ele agia. Passava um tempo, vinha outra palavra, ele agia. Para você orar com poder, vá comigo, deixa marcado aí, primeiro livro de Reis, capítulo 17, mas vá comigo agora, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Quantos de vocês estão aprendendo alguma coisa aqui nessa noite? Meu irmão, você vai sair daqui hoje orando com poder. Primeiro princípio, você precisa autoridade, domínio. O segundo é você se mover pela palavra. É você falar a palavra, é você agir em cima da palavra. Mas olha só, João 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim, Jesus falando: se estiverdes em mim, e as minhas palavras, diga bem forte, a palavra é a chave. Irmão, você não precisa ir na casa da irmã que profetiza para receber uma oração. Você precisa da palavra. Você precisa de exercer autoridade e domínio. Você é um justo, sua oração tem poder. Quando você abre a sua boca e declara a palavra, quando você abre a sua boca e fala a palavra, coisas poderosas da parte de Deus acontecem. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem no pastor, estiverem aonde? Não, em nós, você é uma pessoa só. Estiverem aonde? Em mim. Fala bem forte assim, a chave para orar com poder é essa palavra, está em mim. Mais vale 3 minutos de oração alinhado com a palavra, com 3 horas de oração só falando besteira. Aí vamos ver, se estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, ou estiverem em mim, pessoalmente, pedireis, oração, pedirei tudo. Na sua Bíblia está tudo? Alguma Bíblia aí não está tudo? Pedireis tudo o que?
E o que vai acontecer? Isso aqui é orar com poder, gente. Agora volta lá para 1 Reis, capítulo... Vamos lá, capítulo 17. Corra lá, corra. Para que depois, se acabar o culto tarde, eu vou dizer que você que demorou para achar o texto. Não fui eu, não. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos para o capítulo 18 agora. Vamos lá para o capítulo 18. Olha só, agora você vai entender como é que você ora com poder. Quem quer um pouco mais? Capítulo 18, versículo 1. Então vamos lá, o primeiro princípio, autoridade e domínio. Você tem autoridade, você tem domínio sobre o que está acontecendo. Pare. Membro da Igreja Batista Ebenezer, que ficar falando que Deus sabe todas as coisas, que Deus sabe o que faz, que Deus... Meu irmão, eu vou orar para ver um fogo e chamuscar você. A Bíblia falou, na hora. Hã? A vida, derrota. Mas ainda estufa o peito, irmão. Deus está no controle de tudo. Tá nada. Se Deus estivesse no controle de tudo, sua vida estava tranquila. Sua vida está essa bagunça justamente porque Deus não está no controle. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 1. Depois de muitos dias, a palavra, olha a palavra aí de novo. A palavra do Senhor veio a Elias. Irmãos, a palavra do Senhor está vindo para mim, para você aqui agora, ó. E a palavra do Senhor vai vir sobre a tua vida todo dia que você abrir esse livro. Vai vir uma palavra para a tua vida. A palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque enviarei chuva sobre a terra. Vamos pensar? Deus é Deus ou não é? Tem poder ou não tem? Então, para que ele precisa falar para Elias que vai mandar chuva? Não, pastor, quando Deus quer fazer, ele não fala com ninguém, não. É Deus ou não é Deus? Faz o que quer ou não faz? Elias, eu quero mandar chuva, mas eu preciso de alguém na terra para ligar isso. Porque aí na terra quem tem autoridade e domínio são vocês. E Elias já tinha falado lá no capítulo 17, versículo 1, e vocês esqueceram. Só volta a chover sobre a minha... Ele não fala assim, só volta a chover sobre a palavra de Deus. Só volta a chover sobre... Deus falou, agora é o tempo, eu quero que a chuva caia, mas aí na terra eu preciso que você fale. Irmão, tem coisas que Deus quer fazer na tua vida. Senhor, eu estou profetizando. Tem coisas que Deus quer fazer na tua vida. E para Deus fazer, Ele precisa que você abra a boca e fale. Elias não ficou assim, será que é da vontade de Deus? Não, porque ele já tinha uma palavra. Agora vamos lá. Então, vamos para o 3º princípio. Então, o 2º princípio, você precisa agir. Você precisa falar, baseado na palavra. Elias recebeu uma palavra de Deus para falar
para que a chuva parasse, e ele começou a agir sobre essa palavra, ele falou sobre essa palavra. Há uma palavra de Deus liberada sobre você para a sua cura, para a sua prosperidade, para o seu avanço, para o seu progresso, mas você precisa falar essa palavra. A palavra do Senhor vem até você. Por quê? Aqui a palavra vem até você, porque fé vem pelo ouvir. Mas depois você precisa falar com autoridade, com domínio. Isso é orar com poder. Terceiro, capítulo 18, agora vamos lá para o versículo 41. Nós estamos fechando. Capítulo 18, versículo 41, diz assim. Vocês conhecem a história, eu não tenho como explicar a história toda, o nosso tempo não ajuda. Mas diz assim, versículo 41. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Irmãos, 3 anos, 6 meses sem chuva. Versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. Versículo 43, preste atenção. Vamos lá, olhe para mim. Ele havia exercido autoridade e domínio? Sim ou não, gente? Ele estava agindo e falando baseado numa palavra de Deus? Agora versículo 43. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse. O que ele disse? Não há o quê? Mas o que Deus falou para Elias? Que ia? Mas o que ele estava vendo? Mas o que Deus disse? Qual era a palavra? E o que ele estava vendo? Mas o que Deus disse? E o que ele viu? Mas o que Deus disse? Mas o que ele estava vendo? O que Deus disse para você? E o que você está vendo? Aí você vai duvidar? Eita, que soco na boca do estômago da gente hoje aqui. O que Deus disse? O que ele estava vendo? Quando Deus falar e você não vê nada, continue falando o que Deus falou, porque vai acontecer. Você não está vendo, mas a palavra está trabalhando. Diga bem forte: eu não estou vendo. Diga bem forte: eu tenho uma palavra. Eu estou agindo em cima dessa palavra. Eu estou falando em linha com a palavra. Não estou vendo nada mudar. Não estou vendo nada acontecer. Mas eu estou firmado no fato de que Deus falou. E Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, mesmo que eu não esteja vendo, eu estou certo. Vai acontecer. Versículo 43 do capítulo 18.
E disse ao seu moço: sobe agora. Olhe para a banda do mar. Ele subiu. Ele olhou. E ele disse: não há nada. Então Elias disse: volta lá 7 vezes. Qual é o princípio aqui? Deus falou com você? Você não está vendo nada? Persevere. Vou repetir. Deus falou com você ou não falou, filho de Deus? Vamos. Falou ou não falou? Você tem ou não tem uma palavra? Você olhou para a banda do mar, viu alguma coisa? Alguma coisa mudou? Tem algum sinal lá dizendo para você alguma coisa? Parece que nada vai acontecer. Mas você tem ou não tem uma palavra? Fica firme. Olha aí para uns 10 crentes que falam em línguas e fala: fica firme. Fala para esse crente assim: parece. Fala assim: parece que a palavra que você recebeu não vai acontecer. Porque você está olhando e não está vendo nada. Mas Deus, que liberou a palavra sobre a sua vida, Ele é fiel. Agora fala para ele, termina assim: você não precisa ver. Você precisa crer. Agora sacode aí e fala assim: você precisa perseverar. Fala assim para esse cara: deixa de ser mole. Vamos! Temos que entrar na carne agora aí, gente. E perseverança. Elias tinha certeza: rapaz, você não viu nada, vai de novo. Vai acontecer alguma coisa. Eu tenho uma palavra. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez. 7ª vez. Por que, pastor, não foi na 6ª? Não sei, só sei que foi na 7ª. 7 é número perfeito, tal, né? Deve ter alguma coisa assim, né? Irmão, em nome de Jesus. Você não está vendo, mas a palavra está trabalhando. Você está aqui, meu irmão, só Deus sabe, de repente, como é que vocês estão aqui, como é que está a vida, como é que está a conta, né? Pastor, nem a conta mais existe. A palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida nessa noite é a seguinte: você não está vendo, mas a palavra que Deus te deu está trabalhando em teu favor. Versículo 44. Sucedeu que a 7ª vez, ele disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, sobe do mar. Então disse ele: meu irmão, uma pessoa que está crendo, não precisa de muita coisa não. O que para ele era nuvem, tamanhozinho pequenininho, que é uma nuvem nesse tamanho aqui, não é nada. Para ele: rapaz, vai começar, sai, pega as tuas coisas, junta aí, que, ó, sai correndo que vai começar o temporal agora. O que você está vendo pequeno, eu já estou vendo o final dele. O que você está vendo pequeno, eu já estou vendo os resultados. O que você está vendo pequeno, eu já estou vendo a resposta. O que você está vendo que não vai acontecer, eu já estou vendo, eu já estou me preparando. Eu estou pronto para entrar nisso daí. Você está pronto para entrar naquilo que está diante de você, que parece pequeno, mas é aí que Deus vai começar algo poderoso na sua vida.
resposta. Então disse Elias: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Meu irmão, o que ele estava vendo? No mundo físico, uma nuvem pequena, mas no mundo espiritual, ele estava enxergando a palavra se cumprindo. Versículo 45. Entretanto, os céus se enegreceram, com nuvens e ventos. A palavra se cumprindo. E caiu uma grande chuva. Diga forte assim: a palavra se cumpriu. Agora, sabe por que muitas vezes? Porque Deus havia falado de chuva. A palavra de Deus era chuva. Mas o que ele viu foi uma pequena nuvem. Muitas vezes é aí que as pessoas abortam os seus milagres. Porque elas começam, não, mas Deus não prometeu chuva, Deus não prometeu nuvem, Deus prometeu chuva. Mas ele viu naquele pequena nuvem, a manifestação do que Deus havia dito. O que eu quero dizer com isso? A resposta, ela vai chegar para você, mas ei, nem sempre, visivelmente, ela vai chegar do jeito que você quer. Mas Elias viu naquilo a resposta de Deus. Vamos fechar aqui o texto para a gente fechar aqui o culto. Versículo 45. Entretanto, os céus se enegreceram com a nuvem e vento, caiu uma grande chuva, Acabe subiu o carro e foi para Jezreel. Versículo 46, pega isso daí. A mão do Senhor estava sobre Elias. Irmão, diga assim: a mão do Senhor está sobre mim. Significa isso, olha só o que Elias fez, o qual cingiu os lombos, se preparou. Você está preparado para a chuva de bênção que está chegando para a tua vida? E foi correndo ao encontro de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, o terceiro princípio: persevere com a palavra que Deus te deu. Deus te deu uma palavra, você não está vendo nada, fica firme, vai acontecer. Fala assim: Deus me deu uma palavra, eu não estou vendo nada, parece que está até pior. Eu olho, não vejo resposta aqui, não vejo resposta ali. A única garantia que eu tenho é o fato que quem falou é Deus. E se Deus falou, fica firme, querido. E na hora que Deus falar, libere a palavra. Exerça autoridade e domínio. Haja sobre a palavra. E você vai estar sempre orando com poder. Você pode se colocar em pé. Sério de louvor. Aleluia. Dá um glória aí, gente. Doido. Você não está vendo, mas vai acontecer. Você não está vendo, mas vai acontecer.
Você ainda não viu, mas vai acontecer, 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 vai acontecer. Deus te deu uma palavra, vamos, gente. Nossa. Irmãos, vamos lá, deixa eu lhe dizer. Se eu pegasse esses envelopes aqui, e falasse assim, irmãos, olha só, vai acabar o culto, eu vou lá para a porta, e nesses envelopes tem 5 mil reais para cada, e eu vou entregar um envelope de 5 mil reais para cada um de vocês. Como é que vocês reagiriam? Obrigado pela sua sinceridade. Vocês mentiram. Você reagiu com alegria. Eu não ia, gente. Agora você está ouvindo uma palavra. Deus falou algo para a sua vida. Deus liberou uma palavra para a sua vida. E nessa noite, porque você não está vendo, e você está começando a duvidar, você está começando a achar que não, Deus está vindo pelo poder do Espírito Santo e falando para você: ei, quem falou fui eu sou Deus, eu sou fiel, e o que eu falei vai acontecer. Agora, irmãos, nós temos que dar a resposta. Se eu me alegro com a palavra de um homem que pode dizer para mim que vai dar 1.000 reais para mim, que vai dar 2.000 reais para mim, e eu fico rindo, eu fico bobo, quanto mais quando Deus fala, quanto mais quando Deus fala, quando Deus fala, Ele falou sobre a sua vida. Eu disse que Ele falou algo sobre a sua vida. Mas você tem que agora se alegrar. Levante suas mãos para os céus. Abra sua boca aí, crente. Abra sua boca aí. Faça alguma coisa. Que expresse a sua fé, que expresse a sua alegria, que expresse a sua convicção. Aconteça, eu vou te seguir, Senhor. Declare. Não importa que me ofereçam, em ti eu tenho